Uma sexta-feira movimentada no mercado da bola para o Internacional. Dois volantes foram contratados, Bruno Gomes e Gabriel, e ambos devem ser anunciados ao longo da próxima semana. Próxima semana que também chega Fabrício Bustos, novo lateral direito do clube. Um centroavante foi especulado na imprensa do centro do país. Eu falo de Marrone e quais as chances dele vestir a camisa do Internacional. Em meio a isso tem a preparação, porque no sábado o Inter encara o Ipiranga de Erechim com o time titular, mas com alguns desfalques e uma dúvida no setor do meio-campo. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla, numa sexta-feira muito movimentada no mercado da bola, Colorado. E eu começo falando sobre a contratação de Bruno Gomes, volante de 20 anos de idade que estava no Vasco da Gama e que acertou um contrato com o Internacional. 4 temporadas com o Inter tendo 50% dos direitos econômicos do jogador. Existe ainda uma possibilidade prevista em contrato do Internacional adquirir mais 20% perante o valor que está pré-definido nesse vínculo. A negociação, ela foi uma permuta, ela foi uma troca. O Internacional enviou o Zé Gabriel. Sim, o Zé Gabriel, volante que não tinha espaço no time do Internacional e que não podia pisar no Beira-Rio que a torcida já vaiava. O Inter mandou esse jogador para o Vasco da Gama com 70% dos direitos econômicos ligados à equipe carioca e trouxe para si o Bruno Gomes, que é um volante a ser desenvolvido aqui no Beira-Rio. É importante destacar isso. As pessoas do Internacional vêm tratando dessa maneira. É um volante a ser desenvolvido, é um volante que ainda não está pronto. De qualquer maneira, é um jogador que chega ao Internacional ao longo da próxima semana, o que tudo indica, para participar do elenco do técnico Cacique Medina. Hoje à tarde eu gravei esse vídeo explicando a situação do Bruno Gomes e fazendo a leitura de que o Internacional estaria desistindo da contratação do Gabriel ou pelo menos dando uma debreada nesse assunto. Mas não! Logo mais tarde veio a informação através de São Paulo e confirmada aqui por Porto Alegre. Gabriel também está contratado. Sim, o Internacional contratou 2 volantes no mesmo dia, Bruno Gomes e Gabriel. A situação do Gabriel é contrato de 3 temporadas com um salário de R$300 mil por mês. Era um jogador que tinha contrato somente até o fim do ano no Corinthians e o próprio Corinthians entende que o ciclo dele por lá acabou. Por isso, ele está vindo parar no Internacional. O Inter faz muitos elogios a esse jogador. Diz que ele é o volante perfeito para o estilo de jogo do técnico Cacique Medina. E vai brigar, claro, por titularidade com o Rodrigo Dourado. E essa é a grande questão. Qual o futuro dos volantes do Internacional? Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado principalmente. O Lindoso tem contrato só até o fim do ano. Então, o máximo que o Inter vai segurar vai ser isso. E o Rodrigo Dourado, a direção colorada ainda espera que exista alguma proposta por esse jogador. Se existir, vende, até porque tá cheio de volante esse elenco agora, é uma volantolândia, são 8 volantes no meio-campo do Internacional. Então, por isso, o Gabriel vem, briga para ser titular, mas se vier proposta para outros jogadores desta função, o Internacional vai estar facilitando para liberar, tá? Uma outra informação importante, e foi trazida pelo Vene Casagrande, repórter muito conceituado lá do Rio de Janeiro, é de que o Inter está contratando o atacante Marrone. O Marrone é aquele que surgiu no Vasco da Gama, passou pelo Atlético Mineiro e foi vendido para o Midtjylland da Dinamarca. O Midtjylland da Dinamarca, inclusive, comprou o Marrone por um preço significativo, jogador que estava sendo utilizado pela equipe do Atlético Mineiro. Bom, foram 28 milhões de reais na venda do Marrone, na compra do Marrone pelo Midtjylland, que dá aí algo em torno de 5 milhões de euros, um pouco menos do que isso, mas é um valor considerável. E lá ele está jogando no Midtjylland da Dinamarca. E o Vene Casagrande informou que o jogador estaria vindo por empréstimo para o Internacional. A gente não conseguiu ainda confirmar essa informação, então por enquanto só fico com o relato do Vene Casagrande. Existem algumas pessoas ligadas ao mercado dinamarquês, a gente pode dizer assim, que conhecem o bastidor do Midtjylland e que acham essa negociação um pouco complicada, porque o Marrone está jogando por lá e não faria muito sentido o clube se livrar do atleta por empréstimo agora. Talvez seja o jogador querendo forçar a barra para isso, mas o Inter estaria interessado, de acordo com o Vene Casagrande, e com possibilidades de fechar com esse jogador. A gente observa
a movimentação do Marrone nos próximos dias. O Marrone tem 22 anos, tá? Um jogador bem jovem e promissor. Até certo ponto surgiu muito bem no Vasco da Gama, fez bons jogos também no Atlético Mineiro. Estaria na mira do Internacional, que procura de fato um centroavante a partir da venda do Yuri Alberto. Próximo assunto que eu trago aqui, e aí eu falo, é da lista de relacionados que o Internacional mandou a campo, mandou para Erechim. A lista vai pintar aqui. E é um time que vai ter quase força máxima. O Tyson ficou em Porto Alegre para realizar trabalhos específicos e o Gustavo Maia ficou em Porto Alegre porque tem Covid-19. Além do Johnny, que também ficou em Porto Alegre porque sentiu alguma coisa muscular. No mais, força máxima, e desse só o Tyson é titular. Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson. E aí joga David, Maurício ou D'Alessandro, eu aposto mais no Maurício, tá? E Bosquilha. Na frente, o centroavante Wesley Moraes, esse deve ser o time do Internacional para encarar o Ipiranga de Erechim neste sábado pelo Campeonato Gaúcho. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Ipiranga e Internacional. A odd do Ipiranga 4,75. Empate 3,5. E vitória do Inter 1,57. Te registra lá na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e vale apostar no Internacional nesse jogo aqui. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!